Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento, e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, no deserto teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios. Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam as suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles e o mal acham a guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair, mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição, aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Olá, Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Devocional. Eu sou o Ti. eu sou a Rafa. Hoje o Arthur está nanando, né? Sejam bem-vindos ao Ti Rafa Family, o canal da nossa família para abençoar a sua família. Estamos refletindo nesse livro aí, Salmo Terapia. Estamos quase no final dele, né, Rafa? Salmo 56? 55. Todos os salmos que tem nesse livro, ele nos ensina a transformar a nossa dor, a nossa emoção, os nossos sentimentos em uma adoração, em uma oração. O que o Salmo 55 nos ensina, Rafa? Um salmo para a dor dos pensamentos perturbadores. Forte. Então, se você é novo, se inscreve. Se você já é de casa, já deixa o like, você sabe que vale. E se no meio do caminho aí você sentir à vontade, deixa seu comentário, a gente ama ler os comentários. Pode ir? Vamos lá. Quem lê este salmo e não crê que um homem de Deus pode padecer de transtornos mentais, está negando a realidade de forma escancarada. No verso 2, ele confessa que os seus pensamentos lhe perturbam e ele está atordoado, uma condição em que muitos dos que leem estas palavras podem se identificar. A perturbação aumenta muito quando somamos aos verdadeiros açoites mentais, que são os pensamentos perturbadores, a crença de que, se somos santos, não poderíamos ser afligidos por pensamentos ruins. Recebo muitos irmãos diariamente em meu consultório, sofrendo de forma desesperadora em uma batalha sangrenta contra os próprios pensamentos, pensando ser incompatível com a santidade, lidar com pensamentos, por vezes tão impuros e repugnantes. Mas aprendemos algo com Jesus, que precisa ser aplicado aos nossos pensamentos. Quando um leproso tocava em Jesus, não era a santidade de Jesus que era contaminada pela lepra, era a lepra deles que era afetada pela santidade de Jesus. Esse, inclusive, quis tocar na impureza daquele leproso para curá-lo. Pense que, como Todo-Poderoso, Cristo podia curar sem precisar tocar e nos ensinar que nossa impureza repele sua santidade. No entanto, quando algo contaminado e impuro toca a santidade de Jesus, não é a santidade dele que muda, é a impureza que é transformada. Nossos pensamentos perturbadores ou impuros não repelem a santidade de Jesus, mas a santidade de Jesus tocando nossos pensamentos pode mudar tudo. Diferentemente do que eu já pensei um dia, Deus não quer nosso melhor, Ele quer tudo. Ele quer nossas perturbações, nossas distorções, nossas fraquezas e até nossos pecados. Cair em tentação não é ter pensamentos ruins, mas sim acreditar neles. Por isso, enquanto estivermos aos pés de Jesus, estamos de pé. Os pensamentos distorcidos e perturbadores não afetam nosso espírito ou nossa alma. O coração acelera, o corpo treme, o controle parece ter sido perdido.
Somos seres inteiros. Nosso corpo fala e precisamos aprender a ouvir. Nossa alma costuma gritar por meio do nosso corpo e não devemos ter o hábito de silenciá-lo, mas sim ajustar nossa sensibilidade, a fim de acolher nossa alma angustiada, oferecendo-lhe o consolo da verdade. Diante do pavor interno, a vontade de fugir, quanto de nós não fugiríamos da própria vida, se pudéssemos? Sem sucesso, até tentamos. Uma das formas que encontramos é o isolamento. Tentamos fugir nos isolando em nós mesmos, um dos primeiros sinais de que estamos adoecendo e precisamos de ajuda. Fugir para o isolamento nunca resolve. Pode perceber que uma dor que não é dividida com os outros sempre é multiplicada em nós. Diante da dor, temos que pedir, diante da dor temos que pedir. Inclusive, podemos até pedir coisas erradas para Deus. Não precisamos orar certo. A verdade é que ninguém sabe orar como convém. Há tanta segurança em Deus para nós que podemos inclusive errar de forma segura. Podemos pedir coisas que pensamos ser a solução para nossos problemas, como o salmista pede a destruição dos ímpios. Conhecendo o que conhecemos hoje sobre Deus, deveríamos pedir pelo arrependimento e pela conversão deles, e não por sua destruição. Contudo, Deus sabe traduzir nossas orações de acordo com a sua vontade. Graças a Deus, Ele não nos dará o que pedimos, mas o que deveríamos pedir, se soubéssemos o que Ele sabe. Deus certamente, por amor, dirá não para muitas de nossas orações. Isso será uma grande prova de amor. Podemos orar errado, pois Ele nos acerta enquanto oramos. Peça tudo para Deus, pois dele é o poder, e nosso o pedir. A dor que o salmista está sentindo tem um contexto importante. No verso 13, uma parte profunda da anatomia da dor que ele sente é exposta. A traição, a decepção de uma quebra de aliança por parte de um grande e muito próximo amigo cria uma grande hemorragia em nossa alma. As piores feridas são aquelas feitas por quem amamos, pois elas acessam lugares mais profundos e mais nobres do que os que costumamos expor aos inimigos. Porém, se de fato queremos nos parecer com Jesus, vamos precisar sentir o que ele sentiu, e ele também sentiu a dor da traição. O verso 16, no entanto, marca uma virada significativa na jornada do salmista. Eu, porém, clamo a Deus. Um limite precisa ser estabelecido, e essa é uma verdade a ser instituída em nosso coração. Coloque um limite em seus afetos, ou seus afetos colocarão um limite em você. Precisamos colocar um limite na dor, para que ela não nos limite. Não podemos permitir que a nossa situação determine nossa posição, mas nossa posição firme definirá a nossa situação. Precisamos ter coragem para dar um basta a algumas dores, por confiar que a graça nos basta. Coloque um eu, porém, em seus afetos. Nossos sentimentos precisam ser respeitados, mas não podemos deixar que eles definam nossa história. Não vamos nos desesperar. Como disse Viktor Frankl, o desespero é o sofrimento sem propósito. Então vá até o seu sofrimento e conte a ele o propósito de Deus em sua vida. Ele está te transformando em alguém mais parecido com Jesus. Chore de 8 em 8 horas. Não há problema em chorar e angustiar-se. Clamar ao Senhor não nos imuniza da dor. Para falar a verdade, desconfie de um evangelho sem lágrimas. Existem momentos que a coisa mais santa a se sentir é a angústia. Deus aceita lágrimas como adoração e usa o sentimento de aflição para extrair um poder que está dentro de nós, por meio do Espírito. Não retenha suas lágrimas, pois quem retém lágrimas retém adoração. Não negue a sua dor, mas não se entregue a ela. Entregue-o como adoração. O Senhor nos guardará ilesos. Apesar de parecer contraditório, a promessa é que terminaremos inteiros, mas não intactos. Muitas feridas serão feitas, mas em todas elas seremos curados, por meio das feridas de Jesus. Entregue todas elas a Ele. Entregue tudo, pois o segredo da integridade é a entrega. O que nos falta não é o que não recebemos, mas o que ainda não entregamos. Escreva seu salmo, transforme sua dor em adoração. Você lida com pensamentos perturbadores? Apresente a santidade de Jesus a Ele sem medo. Existe alguma dor emocional que está te limitando e precisa que você coloque um limite hoje? Escreva agora, eu, porém, faça uma lista de preocupações e entregue ao Senhor agora. Intenso. Quer falar? Pode falar primeiro. Hã? Pode falar primeiro. Eu sou suspeita a falar porque eu tenho uma mente que não para de pensar, né? É, verdade. Eu fico pilhado o tempo todo com muitas ideias, com muitas... Não é uma mente ansiosa, é uma mente acelerada, né? Tem muitos que usam o TDAH como sentido pejorativo, né? Mas o TDAH é uma característica, não é um defeito. É uma característica muito forte onde você tem uma mente hiperacelerada. E você pode ser um gênio de inventar coisas que podem mudar o mundo, mas você pode também ser
um assassino que pode sacrificar a sua própria vida e não realizar nenhuma dessas coisas e entrar num burnout, né? Então, pode entrar numa síndrome dessa aí do pensamento perturbador, como que é? Pensamentos perturbadores. De pensamentos perturbadores, né? Por quê? Se você entra num ciclo de ideias onde você não realiza, isso vai virar uma cobrança, né? E eu já sofri, já passei pelos dois lados, né? Já passei pelo lado de eu sofrer com isso, de onde eu tinha boas ideias, mas não conseguia realizar nada, e eu achava que eu era o culpado por isso, e queria abraçar o mundo, enfim. E já passei pelo lado também de aprender a lidar com esses pensamentos, né? E usar isso ao nosso favor. Então eu sei que tem momentos que eu simplesmente devo desacelerar, e sei que tem momentos que eu devo acelerar, eu devo colocar ali a ação, né? Mas eu acredito que em todos os momentos, né, a gente precisa aprender a filtrar esses pensamentos e entender o que provém de nós, o que provém de Deus. E eu acho que o grande problema de pensamentos que se tornam perturbadores são pensamentos que foram enraizados fora do centro da vontade de Deus, né? É verdade. E eu não tô falando que você tá desviado, não é isso, mas às vezes você simplesmente quer fazer algo porque você gosta daquilo, porque você acha que aquilo é o certo, ou porque você realmente acha que você está servindo ao reino, mas às vezes você está servindo a você mesmo, ao seu ego, É. né? Então hoje a gente vê muitos líderes, muitos pastores, muitos empresários e pessoas que estão no movimento o tempo todo, mas a hora que deita no travesseiro tem pensamentos perturbadores. Por quê? Porque os seus pensamentos não estão no centro da vontade de Deus. Pode até ser coisa boa, mas não é no momento certo. É. Pode ser até uma coisa boa no momento certo, mas faz da forma errada. Ou então pode até ser a forma certa, o jeito certo, mas faz no momento errado, deixa demais, ou então faz de menos. Então a gente precisa aprender a alinhar as nossas expectativas, senão os nossos pensamentos eles vão acabar nos matando, eles vão acabar nos devorando, né? Então eu acredito que é isso, na minha parte assim. É, eu concordo. Concordo hoje Sim. só, como que é? Absorver. Só absorveu. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Amém. Queria que vocês comentassem aí. A gente gosta de aprender com vocês também. E nós nos vemos amanhã. Que você possa ter uma sexta-feira abençoada, né? Uma sexta-feira aí de muita alegria, de muito controle dos seus pensamentos. E amanhã nós nos vemos aqui para os últimos salmos, né, Rafa? É verdade, tá acabando. E logo nós vai contar qual vai ser o próximo livro. Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.